Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos ao último Malcanics do ano, onde nós trouxemos algo especial para vocês, que é uma das mais icônicas aventuras prontas de Vampiro à Máscara, que é a portinha de entrada para o Chicago by Night, né, que tá no Forjado em Aço, e a crônica se chama Batismo de Fogo. Que tá no livro da V2, né? Da segunda edição. Da segunda edição, né? Exato. Boa noite, Samuca. Tudo bom com Olá, você? Samuca! Já chegou com mãozinhas de fogo. Não tem Tremere em Gary. Nossa, não tem Tremere em Gary. Não tem Tremere em É Gary. muito estranho isso. Mas assim, não dá nem pra dizer, porque também não tem Ventrue, também não tem... Nossa, é verdade, não tem um monte de clã, né? Então assim, não é nada pessoal. E pra mim, tipo, é uma puta marca, tipo, é um negócio que marcou muito, porque... Foi a primeira aventura que eu li de vampiro, e até hoje é uma aventura que pra mim parece que sustenta muito, sabe? Tipo, até hoje ela pra mim é uma das melhores aventuras já escritas de Vampiro à Máscara. Sim. Tipo, pode não ser pra algumas pessoas, mas pra mim ela é muito, muito bem feita, e ela vive, tipo, ela sobreviveu ao tempo, por assim dizer, sabe? Tipo, algumas aventuras meio que elas só se perdem muito, sabe, com o tempo, né? Sim. No Chicago V2 tem um Bruhá jovem chamado Andrei, da Coterie da Carlyle, que não está no V5. Eu não sei nenhum dos dois quem são, na real. Eu ia dizer isso, eu desconheço ambos. Sim. Desculpa. Tipo, a escolha desse tema também foi porque a gente tá perto do final do ano. Sim. E é uma festa de ano novo, então é isso a ideia, né? Sim. Né? Sim. Tá. E, tipo, basicamente começa com o Forjado em Aço, que é onde dá pra aprender algumas coisas. Tipo, a forma que o Mark Hagan pensou. Sim. Na hora de... Mark Hagen, né? Pensou. Na hora de produzir o cenário. E a história, né? E óbvio que vai ter spoiler pra caralho da aventura, né? Mas é uma aventura de 1992, então, tipo, acho que tá tudo bem dar spoiler, né? Mas é isso. Uma coisa que eu queria falar antes, Manda que eu bala. descobri esses dias, que foi até o Leandro que me falou, eu tava louca pra ver o documentário, né, um mundo de trevas, que eles lançaram já tem, acho que 2018. Nossa, Só que não tinha chegado aqui no Brasil e etc e tal, e aí, tipo, alguém descolou uma forma de assistir, totalmente legalizada, tá, gente? E é interessante porque o Mark Rein-Hagen e os dois irmãos que fundaram a White Wolf, que era no começo uma revista, tipo, a gente tem a Dragão Brasil aqui, ela começou sendo uma revista que era impressa era xerocada na impressora da escola e grampeada. Basicamente foi isso, eles foram juntando dinheiro até conseguir comprar uma caixa de papel sulfite. E aí, como eles eram bons alunos, eles chegaram lá todo bonitinho. Ai, posso usar o xerox da escola? E xerocaram, né, as revistas. Eu não quero que vocês mandem isso no meu Instagram, por favor. Pode deixar, Samuca, jamais. Não mais vai fazer isso. E aí, eles se conheceram em uma GameCon. E foi justo quando saiu o Ars Magica. E eles meio que, tipo, o Mark Rein-Hagen mudou pra Seattle, se eu não me engano, pra viver com esses dois irmãos. Daí, tipo, a revista já tinha começado a crescer um pouco também e tal. E eles estavam indo juntos pra uma outra GameCon. E eles passaram por Gary. E assim surgiu o Vampiro à Máscara. Alguém fez a feliz pergunta de, nossa, que cidade decadente. Quem será que vive por aqui? O Rein-Hagen, meio que em tom de brincadeira, soltou devem ser vampiros, só que ele não conseguiu parar de pensar na ideia. E assim surgiu o Vampiro à Máscara, então eu quero deixar claro que se a gente tem Vampiro à Máscara hoje, a gente deve isso a Gary. É foda, né? Só isso que eu queria dizer. É muito zoado, né? Que não só o Vampiro à Máscara tem uma história ambientada, criada pelo próprio Mark, em Gary, como foi o Nascimento, né? O Nascimento foi o que deu, né, o que fez minhocar todas essas ideias na cabeça dele. Mihones, olá! Olá! Uma dúvida, existe um clã que já é superior que os demais? Essas ideias de alto clã, baixo clã, de clã superior ou inferior, são ideias muito ultrapassadas e meio medievais, que mesmo a Camarilla atualmente não leva elas tanto em consideração,
Apesar de, obviamente, ter os Ventrue, que são quem sim. mais se beneficia com isso. Ventrue porque... e Toriander e Tremere, né? Se vê como alto, né? Sim. Mas sim. Então os Ventrue Anarquismo. fazem questão de sustentar isso, mas mesmo assim não é todo Ventrue. E é verdade que é uma pergunta que depende muito também, né? Tipo, superior em qual sentido, né? Se achar superior... Porque se for um clã que é melhor que os outros, não tem, de verdade, né? Não. Claro que você pode, tipo, defender todos os lados, não, mas se a gente for defender mecanicamente qual o clã que vai ter a melhor combinação de disciplinas, dependendo da edição e tal, a gente teria como dizer que existe um clã que é melhor. Sim, possivelmente. Mas em termos de superioridade, sei lá, intelectual ou, tipo, incapacidade de comando ou coisa do tipo, não é... Acho que não existe mesmo em Vampiro. André Firemaster, olá! Batismo de Fogo, a nossa crônica preferida. Anarquismo, então, tem os Anark. Gente já... Um dos Anark mais... icônicos do cenário, que é o Juggler. Tatiana precisa avisar que Chicago Real tem zonas muito perigosas e problemáticas. West Side, South Side, Cícero. Como toda cidade. Né? Chicago tem uma fama de ser mais absurda. Mesmo Gary foi chamada de capital do crime na América nos anos 90, e muito disso foi propaganda mesmo, propaganda negativa pra destruir a imagem da cidade. Mas é aquela coisa, né? Perto do Brasil, né? Exato. A gente estava olhando em relação à criminalidade do bairro que eu cresci, que não é um bairro... Que hoje em dia é um bairro muito ruim, mas que não era um bairro, era só um bairro tipo de periferia, sabe? Quase zona rural. A criminalidade de Chicago e Gary é mais baixa. Então, assim... É tenso, né? É muito perigoso pra lá, né? Porque lá a criminalidade é muito baixa, né? Sim. Boa noite, Leandro. Mais forte que demais. Eu achava Tzimice por ter muitas disciplinas. Não sei. Tzimice... Depende da edição. Depende da edição mesmo. Que rapidez era um dos poderes mais fortes das edições antigas, na minha opinião. E eu vou dizer um negócio que... Coisa de Tremere também, taumaturgia, né? Sim. Tremere era absurdamente quebrado, porque os Tremere, eles podiam fazer o que quase tudo que qualquer outro clã podia, só que de uma forma mais barata. Mas Tzimice também é bem forte, vamos ser honestos. Tzimice também é bem forte, sim. Mas depende muito também do tipo de jogo. Sim, depende muito do tipo de jogo. Porque a verdade é que, tipo, rapidez não vai ser tão relevante num jogo que é estritamente político, não adianta nada, né? Então depende muito do tipo de jogo que você joga, do tipo de força que você quer, né? Sim. E de como você usa também essas disciplinas. Porque, por exemplo, eu tenho muito mais facilidade de usar auspícios e eu consigo tirar, sabe, tipo, leite de pedra com auspícios. Sim. O Dan não pode deixar quimerismo na mão dele porque ele estraga o jogo. Em compensação, a gente conhece várias pessoas que não gostam de quimerismo porque acham uma disciplina ruim. Sim. Então depende muito do estilo de jogo que você gosta de jogar e da dinâmica. Sim. Daí é sobre o Bulls, da violência. Sim. E é isso. Vamos lá? Vamos. Ok. Tá, no livro, né, tá dividido em tópicos. E eu tentei dividir os tópicos meio que muito parecido com o que o Mark fez, porque, tipo, a nossa pegada é meio que tentar trazer, tipo, muito parecido, mas é bem resumido, né? E não era viável a gente querer ler a aventura inteira, porque é uma cacetada de páginas. Sim, é muito longo a aventura, né? Conceitos. Tá. Mark fez... o Mark faz uma lista, né, de palavras pra descrever os sentimentos e as imagens que ele queria que o ambiente evocasse. Certo. Essa é a ideia dele de trazer um conceito pro jogo, né? Daí, exemplos. Que a cidade tem ruínas, tá além da esperança, tem casas abandonadas, a ambição, que eu não sei de onde ele viu, mas tudo bem, né? E mansões velhas e decadentes. Ok. E esse é o conceito da história que ele queria... Tipo, o que a história dele queria evocar em Gary, né? E daí ele parte pra premissa da história. Que ele queria que nossa crônica envolvesse muita intriga e temas como traição e decadência. E por Gary ser uma cidade pequena, parte disso teria que vir de Chicago. Certo. Isso é bem interessante, ele já definiu de cara. Sim. Ele já compreendeu, tipo, essa complexidade, né? Do tipo, cidade é muito pequena, não vai dar pra ter plot pra sempre, né? Então ele resolve fazer as cidades arqui-inimigas e esboça algumas ideias sobre o cenário. Como, por exemplo,
Tá. Gary no mundo punk gótico está em uma situação ainda pior do que a do mundo real, como se precisasse, né? Uhum. Loading e Mod já estiveram em pé de igualdade, mas Loading venceu. Uhum. Mods é forçado a consultar Loading em todas as decisões importantes durante o conclave, e Loading proibiu o abraço em Chicago. Então agora os membros de Chicago vão até Gary abraçar, e Mods recebe os recém-criados de braços abertos. Tá. O que eu acho uma sacada genial. Sim. Então, sobre isso eu queria fazer um comentário, porque ele diz que a Gary do mundo das trevas, né, o mundo punk gótico, tá numa situação ainda pior do que a do mundo real. Mas levando em consideração o que eles falam no documentário e um pouco do que é a inspiração pra ele criar, a verdade é que eles parecem não fazer ideia mínima do que trouxe Gary ao grau de decadência que a cidade tá. Sim. Porque a verdade é que o que aconteceu em Gary é muito pior do que uma briga entre dois príncipes. Sim. Porque a cidade literalmente foi destruída porque uma pequena parcela branca da população não foi capaz de aceitar a eleição do primeiro prefeito negro na cidade. Sim. E então eles saíram e conseguiram aprovar uma lei que é ilegal nos Estados Unidos, que é de que a cidade não poderia mais se expandir além dos próprios limites. Então, assim, a cidade de Gary foi sistematicamente marretada pelo racismo. Sim. E isso trouxe a cidade ao estado que ela se encontra atualmente. Tanto que se você for olhar outras cidades ali do que eles chamam de Rust Belt, né, que é o cinturão de cidades que tinham a economia baseada na indústria do aço e tiveram essa decadência, não são todas. Na verdade, é a minoria que tá no estado que é... Tá tudo bem. Gatos. Sim. No estado que a cidade de Gary tá. Então, assim, eu acho que faltou aí um pouquinho de noção de saber o quão absurdo é o que aconteceu com a história antes de dizer que o cenário em Vampiro à Máscara é pior, sabe? Sim. Mas é 92, anos 90. Sim. Limbo. Mas sim, faltou. É o nível. E óbvio, sabe? A gente tá comentando com o que a gente uma visão, enxerga hoje. Tipo, de 2020, né? Sim. 30 anos de diferença. Sim. É foda. Meu Deus, que susto. Desculpa. Gatos, isso. Nós também assustamos. É que a pequena rebelde, ela tá solta pela casa agora. Sim. E ela tá causando caos porque ela... A missão dela é destruir as coisas, né? Ela tem uma pilha enfiada no nariz, é isso, sim, basicamente. Ela a gata ligada em 220. Ela rapidez funcionar em jogos mentais é muito legal mesmo. Eu adoro a ideia. É uma coisa que a gente curte muito, mas que não tá no sistema, não, né? sim. É uma adaptação que, inclusive, a gente trouxe. Sim, também, Mas o Leão também trouxe. Né? Eu acho que é um caminho muito, tipo, lógico, né, mesmo? Que falta, né? Sim. Lembrando que, assim, tudo que a gente comenta aqui, a não ser que a gente fale, no nosso jogo funciona diferente, a gente tá sempre comentando o que a regra põe, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem a sorte de jogar com uma mesa na qual confia. Sim, que é foda mesmo. Então, assim, a gente parte do pressuposto de que as pessoas têm que ter uma base comum e é por isso que a gente sempre cita a regra e não necessariamente o que a gente faz. E eu acho que é a cidade que mais tem aventuras é Gary, na verdade, né? Porque, tipo, olha isso, aventuras em Gary. Batismo de Fogo, Blood at Dawn, Dust to Dust, Vezes Enferrujados e no Last Transvert tem mais uma, né? Que Chicago eu acho que tem, tipo, umas 4 também. Não sei se tem tantas quanto, né? Porque Chicago, na verdade, cresceu e virou um cenário, né? Então ele se tornou algo mais amplo, com plots acontecendo. Mas ele tem aventuras prontas também. Sim, mas eu acho que o ponto é isso. Acho que são Chicago 5 acabou... também. Então tá. É a mesma coisa. Então tem coisa pra cacete também. Tem. Acho que são 5 também. É foda, né? Não sei nomeá-las, mas no acho que RPG aparece o estádio de um time de beisebol de Chicago. Aparece. E existe mesmo, perto do lugar. Isso que é fantástico. Perto do Museu de História Natural tem um estádio gigantesco. Esses dois lugares existem. Que é no Ash to Ashes, isso, né? Pensei que a situação de Gary fosse causado pela falência das indústrias da região. Eu também pensava, só que espírito de historiadora, né? Eu quis conhecer, eu li artigos sobre a história de Gary, eu assisti documentário, tem um documentário excelente que eu posso tentar lembrar o nome e mandar o link pra vocês. Se chama Stagnant Hope. Puta, mas é inglês, né? Mas talvez tenha aquele recurso de pôr legenda com tradução. E esse documentário que tá no YouTube sobre Gary, ele é um documentário excelente, assim.
Ele conta de uma forma bem interessante a história, inclusive pelo ponto de vista de pessoas que ainda vivem na cidade e que estudam a cidade. Isso que é bem legal. Mesmo. Sim, isso é bem legal mesmo. É. E ajuda a ambientação pra caralho, né? Ajuda muito. Sim. Principalmente se você estiver querendo trazer Gary pros tempos atuais. Sim, assim. sim. E aí tem muito vídeo, né, de pessoas filmando, fotografando Gary, por aí vai, assim, tipo... Sim. Ok. E daí o Mark parte pro cenário, né? Sim. Que é essa parte onde ele cria as partes importantes da cidade em si, e também cita que ele tinha como objetivo permitir que os jogadores pudessem participar das políticas de Chicago de uma forma mais segura por estar em Gary. Sim. Tipo, ele cria meio que, tipo, a rodinha, né, da bicicleta, né? Ele põe aquelas duas rodinhas do lado, tá. né? A impressão que dá é muito essa mesmo, que Gary é pra ser o treinamento pra você poder ir um dia pra Chicago pra se ferrar lá, sabe? Ele também comenta que haveria muita discriminação dos habitantes de Chicago em relação aos de Gary quando eles fossem fazer algo por lá. O que é interessante que não é uma coisa que continua, pelo que eu sei. Tá, ok. Que morre, né? Tipo, não lembro disso acontecer nem na Aventura Pronta, né? É que seria algo realmente ruim, né? Criar isso porque... Seria. A verdade é que depois de começar a jogar, eu tive que separar o que era o mundo das trevas e o que era o mundo real, porque eu tive um rancinho de Chicago por algum tempo. Nossa, que interessante. Então eu acho que é importante a gente levar em consideração que... Ainda bem que eles tiraram isso. Sim. E daí ele traz alguns exemplos de locais que ele achou importante em Gary, né? E que ele também modificou, obviamente, né? Que é o deserto, que é onde ficavam as antigas fábricas, mas hoje não resta muita delas. E também é o local onde os anarques usam como base de operação. Tá, ok. E o leilão que ele criou também, que é um carniçal chamado William, que realiza um leilão de humanos todo sábado e uma igreja abandonada. Ok. Todo sábado é o que dói nessa linha. Meu Deus, né? Onde eles estão arrumando humano o suficiente? E isso é canon, né? Tipo, basicamente. Porque isso é pra existir no cenário, dane-se, né? Pra quem quiser trazer um pouco de história de Gary pra isso, de fato, boa parte das fábricas de Gary morreram, mesmo. Só que a USS, que é a fábrica que deu origem à cidade, ela ainda existe e ela nunca deixou de existir. Sim. Né? E aí algumas meio que deixaram mesmo. Aí eu sei que, por exemplo, a ArcelorMittal voltou pra lá depois de um tempo. Então, assim, tem essa questão. Mas a USS sempre esteve lá firme e forte. Sim. Nossa, o erro crasso do nosso jogo, eu não sabia, não. Sim. Sim, a Brownie participa, né, do complô pra destruir, junto com os tenentes. Sim. E a igreja abandonada é a metodista. É bem possível que seja, apesar de eles não citarem especificamente qual é. Aqui nos não citam, assim, lembrando que 1/3 da cidade de Gary, 1/3 do espaço territorial de Gary foi de fato abandonado, então não é a única igreja abandonada da cidade, apesar de ser a principal e a única realmente vistosa. Que chamou muita atenção também, sei lá, né? O ponto é que ela fica no centro do lado da Broadway, ela fica no centro de Gary, ela é visível da entrada da cidade, então é um pouco tenso pensar que vão fazer um leilão escondido lá, né? Num lugar tão chamativo, né? Sim. E é um lugar que é muito visitado, inclusive. Sim. Personagens. Nessa parte, descreve quais instruções o narrador dará para a criação dos personagens. Certo. A primeira é que os personagens devem se sentir responsáveis por Gary e devem querer libertá-la das gás de loading. Justo. Que é tipo pra te prender em Gary, essa que é a verdade, né? E pra te dar o hook, que é o gancho, né, do jogo, né, basicamente. Que é muito importante. Tipo, eu acho muito da hora ele falar isso, do tipo, ele tá forçando algo pra manter o gancho funcionando, né? Tipo, porque pro futuro da história é muito importante que as pessoas se sintam responsáveis por Gary pra elas continuarem jogando em Gary. Sim. Porque senão elas podem viajar pelo mundo e fazer o que elas quiserem, né? Então, tipo, você mata isso, né? E em seguida fala pro narrador escolher algum antagonista em potencial para cada um dos personagens. Uau! Sim, isso achei bem intenso, né? E a terceira coisa importante pra fazer é prelúdios separados. Tá. E por último ele diz que é quase essencial que os jogadores desejem participar do grande jogo político de Chicago. Porque senão não tem história. Interessante isso também, eu achei. Sim, o que é bem interessante porque não é como funciona pra gente, né? A gente meio que conseguiu, você no caso. Conseguimos burlar isso, sim. Sim. Não, eu não lembro de ver o The Cave na V5, no Chicago V5.
E tá. eu não lembro mesmo. E ele é super importante porque o que é engraçado, né? Ele sumir do nada, né? Sim. Porque ele era realmente importante, né? Mas o Horus que controlava lá some também. Então vai saber, né? Né? E daí começa aqui, de verdade, tipo, a construção narrativa do cenário, né? Que é o contato dos personagens. Que é meio que, tipo, a ideia do que eles podem ter de contato pra fazer no prelúdio. Tipo, ideia de prelúdio, basicamente, só que, tipo, esse é o nome que ele deu, né? Sim. Nossa. Essa é a parte da história, os personagens podem encontrar, e tem alguns exemplos, né? Que, tipo, o primeiro é romance, que é basicamente uma cena que consiste na Alice stalkeando o personagem e fugindo dele usando ofuscação, caso o personagem tente chegar perto dele. Okay. É muito genial isso. E a ideia é tentar descrever isso de forma encantadora e romântica. Como você descreve uma stalker de forma encantadora e romântica, sendo que ela só foge? 90. Sim, tipo, mano, né? Gente, isso é o puro suco, ok. É, exato. E no fim da noite, ela vai estar esperando o personagem no refúgio dele pra sugerir uma troca de sangue, mas sem dizer nenhuma palavra. Que, tipo, é outra mágica também, mestre. Vai lá. É, divirta-se. Porque é foda. Sim. E a Alicia tem o laço sangue com mortes, né? Sim. Daí a próxima é Caridade, que, tipo, sei lá porque ele escolheu esse nome, mas, né, é isso. Nessa cena, o personagem conhece o Michael. E as ideias que ele dá pra perceber o Michael, né, é perceber uma figura vagando que tem uma aura pálida. Então ele assume que você vai ter auspícios 3, né? É. Mas daí, tipo, ele dá outra ideia, já que, tipo, ele percebeu, acho que é difícil pra caralho ter auspícios 3 de cara, né? Que é o personagem se tentar alimentar dele, né? E daí sem perceber que ele é um vampiro. Ok. Daí Marco se tornará amigo do personagem. E o amor e confiança de Michael não tem limite. Tipo, já tá definido, sabe? Ah, tá. Tipo, não tem muito, Você é um otário com o Michael, mas ele vai... É, sim. É bem mal escrito. Tipo, é óbvio que não é pra ser isso, mas tipo, o jeito que tá escrito é isso, né? Ou a tradução foi uma bosta, não sei. Vai saber. E também que Michael está sendo perseguido por Sully Van Dane, que pretende conhecer todos os vampiros de Gary e Chicago antes de fazer algo. E agora que por você conversar com o Michael, ele também sabe que você é um membro. Ah, tá. Nossa, é. Porque qualquer pessoa que conversar com o Michael é um vampiro. É. Né? É isso também. E como ele vai saber que achou todos os vampiros? Isso eu acho hilário também. Sim. Segredo Sinistro. Neste exemplo de interação de prelúdio, o personagem, na verdade, é cria do Juggler. Que, tipo, é uma das regras que tá escrito antes, que eu, tipo, esqueci de falar, mas, tipo, ninguém pode ser cria de um dos personagens. Todos têm que vir de Chicago. Todos têm que ser criados por alguém de Chicago, né? Tipo, isso é uma das regras. Exceto o especial. Tá. Né? A jujubazinha de caramelo do mestre. Jujubazinha de caramelo. E ele exige que isso seja... E daí o Juggler exige que isso seja mantido em segredo, senão ambos serão destruídos. Interrogação. Então descreve que Modius acredita que o personagem, na verdade, é a cria de algum outro raio antigo e misterioso Chicago. E vai tratar o personagem com respeito exagerado. Meu Deus. Juggler irá ajudar o personagem quanto possível, mas evitar ao máximo transparecer seu favoritismo. Tá. E eu escolhi esse porque eu achei o pior de todos, mesmo. Tá, ok. Tem mais outras 3 ideias, mas, tipo, essas tipo, são as mais legais e essa é a pior. As outras são as que eu acho que são as mais legaisinhas e essa que eu achei a pior, porque, tipo, é muito, tipo, você dá um monte de vantagem de graça pra um personagem à toa, sabe? Sem razão. E fora que, tipo, como a gente já sabe, o spoiler, né? O Juggler vai e apresenta alguém na festa. Sim. Então não tem problema apresentar alguém. Então qual é, sabe? Por quê que tem que esconder você, sabe? E tipo, o Juggler, ele se denomina o barão anarque da região. Sim, mas ele vai apresentar a cria dele pro Modius e ele teme que ambos sejam destruídos se o Modius souber não que faz o personagem é cria dele. É muito fraco essa daí, né? Nossa, olha o que o Nicholas falou. Sim, caramba, esse Dane capturou o Michael e por isso ele não volta mais. É triste É mesmo. uma possibilidade, infelizmente é uma possibilidade. Sim, é triste, mas sim. Vamos lá, antagonistas. Essa parte é bem curta. Ok. Mas diz basicamente que, tipo, que como uma crônica de intriga, até os caçadores desenvolvem personalidades, né? Vão ter personalidades, do modo que eles não apenas caçam os personagens, mas possam até interagir com eles. Ok. Certo? Tipo, não são... tipo, os NPCs tipo, do mal Branded, sabe? Né? Você entendeu? Entendi. Eu achei o máximo isso, eu tive que pôr. Que, tipo, eles desenvolveram personalidade. Nossa, que incrível, né? Sim. Alguém desenvolveu personalidade. Porque o Lucian mesmo, vampiro de 2000 anos... Não.
Tem 3 frases. Não. Mas é a mesma coisa os outros também, sabe? Tipo, tá na É. mesma merda, sabe? Tipo, isso que é hilário, né? Sim. Plano. Tá. Essa parte descreve os objetivos da crônica. O principal dele é como o conflito de Gary e Chicago deve ficar cada vez mais acirrado e o que o narrador deve cultivar a repulsa de Chicago nos jogadores. Esse conflito se tornará gradualmente mais brutal até chegar no ponto onde um conclave vai ser convocado. Mas o resultado dessa reunião depende de muitos fatores diferentes e não deve ser pré-estabelecido. Certo. Maravilhoso, vai. Sim. O final é bom, mas sim, É. tipo, acabar num conclave é ruim. O Mas, meu sim. ponto, na verdade, é o seguinte. A gente tem uma cidade que está completamente destruída e que o Modius não é sequer levado a sério, mas Sim. nem dentro de Gary, Não. de certa forma. Por que o conflito vai continuar se acirrando? Se já existe um lado vencedor e um derrotado. Os personagens, né? É isso que ele quer dar o protagonismo, eu acho. Sim. Como se os personagens tivessem conseguido salvar a Gary. Eu acho que é a ideia que ele quer dar. Mas sim, não é claro, né? Não é nada claro, mas de fato. Não faz muito sentido mesmo, né? Sim. Não faz nenhum sentido pensando bem, mas sim. Motivo. Gary é uma cidade decadente e os vampiros que habitam nela não têm mais o desejo ou motivação para mudar a situação. Apesar das aparências, os personagens também carregam a mesma decadência da cidade. Isso oferece a oportunidade de enfatizar na narração a podridão do mundo real de forma exagerada, com uma gama de temáticas que estão presentes e podem ser inseridas a qualquer momento na crônica, como infraestrutura apodrecida, a evasão de divisas, a corrupção na política, a epidemia das drogas, a baixa qualidade da educação e a decadência da juventude. Sim. Tipo, que é isso? Eu acho que a ideia é, sabe? Tipo, Gary tem merda o suficiente pra vocês poderem jogar na história, então Sim, isso é sim. um dos grandes motivos da história se passar aqui, sabe? Uhum. Não tô interagindo porque tô fazendo suco de manga. Você já tomou suco de manga com limão e água com gás? É um dos melhores sucos que existe. O Juggler é o fundador do movimento anarquista de Chicago, foi banido da cidade pelo Load e em um acordo com o Modius, leva Juggler a se refugiar em Gary e iniciar a rivalidade com o Modius. Alguns personagens de Chicago, como Mal Davis, têm conexão com o Juggler. A Tyler também tem vários, né? Tipo, Sim. E isso é uma coisa que eles mandaram muito bem, né? Em Chicago, né? Tipo, as conexões com o Juggler são bem fortes e o Mods tem conexões também bem interessantes, né? Que é uma coisa que se perdeu na V5, infelizmente, né? Mas sim, nas outras edições é bem forte as relações mesmo, é um negócio muito massa mesmo. Sim. Obrigado por lembrar. E aqui começa, de fato, o Batismo de Fogo. A história em si, a narrativa, né? E a introdução. A proposta do Batismo de Fogo é poder ser a primeira história que um cronista vai narrar e ser uma ótima apresentação do cenário de vampiro para os jogadores. Certo. A história gira em torno da festa de final de ano do Príncipe Mordius, onde ele convida todos os vampiros de Gary a comparecer. Sabe o que eu acho legal disso? É que é uma crônica que ela, apesar dela ser extremamente de ter objetivos muito grandiosos, ela é uma primeira história bastante despretensiosa até certo ponto. Porque, sim, tipo, ela é introdutória e ela basicamente é isso, sabe? Você não vai existir nenhum grande caos com o qual você tem que lidar. Basicamente é isso, sabe? Você está pela primeira vez se colocando na pele de um vampiro e interagindo com uma sociedade de membros. Sim, a graça dessa história é você ser um vampiro só. Você só tá se divertindo por interpretar um vampiro, mais nada. Exato. Manifestos! E aí, manifestos, beleza? Olá! Tudo bom? Eu acho isso maravilhoso, sabe? Porque eu acho que é uma forma muito sutil e muito macia de você introduzir as pessoas no mundo das trevas em uma crônica de vampiro. Sim. Porque sabe, você começar a andar de bicicleta com as rodinhas de lado, sim, sabe? Olha exato. que legal, vamos nos divertir em uma festa de final de ano. Sim, essa história pra mim é só genial mesmo, nesse sentido, sabe? A Jenny, oi, tudo bom? Jenny, maravilhosa, como você está? Eu acho essa história, tipo, mesmo que ela queira crescer pra uma coisa fora de série, né? Sim. Ela começa muito, tipo, bela e calma, sabe? Eu gosto muito disso. E nessa parte também diz que tem vários caminhos que os personagens podem escolher e que eles têm liberdade pra entrar em várias das subtramas e que o narrador depois vai ter que continuar dando... Vai ter que dar continuidade na história a partir dessas interações. O que é bem óbvio, na verdade, Sim, né? Sim. Tá.
As histórias e as historinhas de fim de ano da V5, cujo mais novo saiu ontem, podem ter sido inspirados em Batismo de Fogo. Eu acho muito legal que eles estão construindo uma tradição de lançar crônicas de Ano Novo. Sim, eu também acho muito legal mesmo. Muito bacana. Ai, Johnny, obrigada! Nossa! Eba! Achei que estavam de férias. Então, não estamos de férias. Não. Mas teve um problema técnico, amanhã. Né? Teve um problema técnico. Então, eu tive 2 problemas técnicos. O primeiro foi que o meu computador ele começou a dar umas pifadas. E eu não ia mexer com ele esse ano, eu ia mexer depois que eu voltasse de viagem. Só que eu comecei a ficar com medinho, porque parecia que ele ia fazer boom a qualquer momento e eu ia perder tudo que eu tinha nele. Então eu resolvi instalar o SSD, só que nada pode ser tão simples quanto a gente gostaria que fosse. Então eu acabei ficando meio que fora do mundo de internet por causa disso. Porque eu passei domingo e segunda-feira brigando com o computador e ele ainda não está 100%. Sim. E você se queimou? E a segunda coisa é que, tipo, eu estava emputecida com o computador. E eu falei assim, quer saber? Vou pra cozinha cozinhar alguma coisa gostosa. Primeiro, não ficou gostoso. Né? E segundo, que do nada, algo explodiu na frigideira enquanto eu tava fritando. E a sorte que eu tava longe do fogão. Porque espirrou que pegou no meu braço até aqui em cima, pegou no meu pescoço aqui e chegou a espirrar um pouquinho em cima do olho. Por sorte. Foi feio mesmo. Eu acho que meu braço dá pra ver ainda que ele tá meio manchado. Até o delay chegar, né? Eu não sei se não dá pra ver. Só dá pra ver umas manchinhas muito de... Sim. Foi muita sorte que o Dan chegou na cozinha conversando comigo e eu saí de perto da frigideira pra falar com ele. Sim. Daí eu fui fazer aquele negócio de acho que tá bom e virei pra lá. Sim, foi terrível. E daí, no que eu virei, explodiu, mas eu tava longe, então não queimou muito. E o Leandro perguntou se bate com água com gás, né? Então, eu bato com bem pouquinho água com gás, depois eu misturo o resto. Eu ponho a manga, o limão e um pouquinho de água com gás só pro liquidificador aguentar bater. Depois eu misturo, e açúcar, né, se você quiser açúcar, depois eu misturo o resto da água com gás, pra não perder o gás. A população de Gary é menor que de Sorocaba. Nossa, é muito bem menor. Gary é 75 mil habitantes, Sorocaba é quase 700 mil. Gary chegou a passar um pouquinho de 100 mil. Acho que o recorde de Gary é 125 mil, se não me engano. Mas depois acabou decaindo e agora está ainda em decadência populacional. E Sorocaba tem quase 700 mil. Eu acho que passou de 700 mil. Acho que deve ter passado, sim. A gente respondeu tudo, acho, né? Tem textura também de queimadura. Digamos que a sua textura de queimadura tenha sido um pouquinho mais terrível, né? Sim. A minha foi só no braço, por sorte. Sim. Eu não tive um forno de biscoitos caindo em cima de mim. Assisti o doc sobre, bem triste. Sim, é terrível, né? É bem terrível. Eu tava lendo um livro que é uma coletânea de contos de pessoas que ainda vivem em Gary. E ele é pesadíssimo, assim, sabe? Sim. É pra ser um livro de esperança, é pra ser um livro de amor à cidade, mas dói quando você vai lendo, sabe? É foda, né? É bem pesado, assim. Eu não tenho muita estrutura, não. Dead Cities of North America. Esse eu comecei a ver, mas eu não vi inteiro. E tem um que é só sobre Gary. Tem 2, na verdade. Um que eu acho que é um documentário, mas também é um livro, que chama A Tale of Two Cities, que é uma comparação entre a história de Gary e de Seattle. E tem o outro que eu até mandei o link, deixa eu mandar de novo, que eu acho que ainda deve estar no seu Ctrl+V. Que chama Stagnant Hope, que foi feito com pessoas de Gary mesmo. Modis gosta da situação de Gary? Não, mas também, pelo menos no canon, dá a impressão de que ele não se importa muito com Gary, que ele só tá lá porque ele tem a ambição de se tornar príncipe de Chicago, basicamente, né? Mas tem também no Dust to Dust que o Juggler e o Modis estão se unindo pra fazer um projeto pra melhorar a cidade, pra poder pelo menos torná-la um pouco mais turística, para eles terem do que se alimentar. Sim. Que, tipo, tá caindo demais já a situação. Mas sim, então, tipo, algum apreço eles têm, sabe? Sim.
Tá. E a festa em si, que é onde começa, né? Festa. Os personagens comparecem à festa, oferecida pelo príncipe de Gary, Modus. Todos os membros da cidade estarão lá, o que permite que os personagens possam interagir com eles. Ok. A maior dica aqui é de deixar os jogadores livres para escolher qual curso da festa e para o narrador suavizar a rivalidade entre Gary e Chicago para permitir que os jogadores tenham mais opções nessa parte, né? Ok. Aqui também sugere que é uma excelente ideia interpretar essa história ao vivo em um LARP, o que é bem interessante, né? Sim, Porque é bem ela legal. é bem, fácil de ser É uma interpretada história no bem LARP. livre, né? Sim. Estava com saudade dessa balbúrdia. Pois é. Gente, vocês sabem que eu tava meio assim ontem? Nossa, gente, quanto tempo, né? Que, tipo, dá uma saudadinha de vocês. LARP, eu serei a língua. Boa escolha. Escolheu rápido. Todo mundo quer virar príncipe porque ninguém quer virar rei. No mundo de vampiro não tem rei. Eu acho que tipo, Não. tem esse detalhe. Tipo, o príncipe, ele é o rei, basicamente, né? Sim. Então, essa porque, ideia. de certa forma, tipo, eles todos respondem à Camarilla, que é, Sim. é o superior, né? Então, Sim. tipo, se você fosse o rei, você não teria que responder a ninguém. Ninguém, E daí o talvez. príncipe sim, né? Sim. A grande pergunta. A gente chega lá quando a gente chegar na cena, pode ser? Do quê? Do que tinha escrito na carta. Pode ser. A gente fala sobre isso quando a gente chegar lá. Quem é caindo indo. Mas caindo ninguém. Caim nem existe. Pela Camarilla. E é horrível todo mundo querer ser príncipe. Tipo, é um plot tão batido. Então, tipo, nossa, sabe? Qual a vantagem? Você só se ferra. Vira primigênio, sabe? Sei lá, gente, sabe? Ser o príncipe é literalmente ter Ser o o alvo alvo na sua é testa, porque você só vai tomar na tampa. Sim, é muito blá. Sabe? Porque vai estar todo mundo na cidade te pressionando, inclusive outros tão poderosos quanto você, horrível. e às vezes até mais, que é o Conselho da Primigene. Sim, é horrível. É uma sacanagem isso. O Conselho da Primigene é o ancião de cada clã representando os interesses do clã, né, Sim. perante a cidade. Se o Kevin Jackson não morreu até agora, deve ser seguro mesmo. Deve. É. A trama, né? A pequena Ok. descrição da trama. Modus havia parado de dar essa festa de ano novo por alguns anos, mas esse ano ele decidiu fazê-lo, e de um modo ou de outro, todos os membros de Gary sabem dela e devem comparecer. E sabem que devem comparecer. Ah, tá. Tipo, invente, se vire, sabe? Sim. Né? Tipo, narrador, parabéns, sabe? Vai lá em memória. Novamente, se fala que é uma excelente oportunidade dos personagens interagirem com os membros de Gary. Certo. E em seguida há uma lista dos 5 itens que não podem faltar na história, que elas são as partes mais importantes e que não devem ser puladas, pra garantir pelo menos que a história tenha uma direção. Tá. E daí eu não pus os 5 itens porque, tipo, é só spoilers de graça e é isso. Ah, ok. Mas sim, Tá, são deixa eu 5 aproveitar coisinhas, e dizer tipo... Olá. Olá, Olá, PH. PH, tudo bom? PH, você é quem eu acho que você é? Aquelas... Eu Mas acho eu acho que que isso... você é quem eu acho que você é. Mas nem ele vai entender e isso. Julian, boa noite, Julian. Boa noite. Príncipe essa não missão é por causa idiota do é título tensa. monárquico, é por causa do livro do Maquiavel. Ó, É que o próprio livro do Maquiavel chama de príncipe por algum motivo, né? Porque Eu não fazia ideia é o disso, né? monarca, é o... E eu não me lembro de qual é a justificativa, mas sim. E a gente já tinha ouvido isso, na verdade. Já. Já que a gente só não guarda algumas informações, É. né? Mas sim, já tinha ouvido isso, né? Mas eu tô com o Príncipe do Maquiavel pra ler durante a minha viagem, Sim. então... Não... E o Manifesto concorda com a gente que não entende essa ambição idiota de todo mundo não querer faz ser sentido. príncipe, né? Mas todos eles são cruéis, nenhum quer ser amado. É um problema do Sim. mundo das trevas, todo mundo achar que vampiro tem que ser mau. Sim. Meus pêsames. É, Fazer nem o quê, fale. né? Eu tô acabando de ler Utopia, Johnny. Eu tô lendo Utopia. Sério, eu tô lendo Utopia. De novo. E eu tô sofrendo. De novo. De novo. Sim. Justamente, se Cainita leu Maquiavel quer ser príncipe, é 2 vezes mais burro. É dos mais idiota mesmo. Ótimo. Ai. Nossa, vocês conhecem a cidade brasileira com 70 a 100 mil habitantes? De cabeça, não. Não. Mas acho que provavelmente, sei lá, tipo, Votorantim Muriaé deve em ter. volta, Mundiaé deve ter também. sabe, em volta de Juiz de Fora, Votorantim. Na verdade, vão ser cidades que estão ali orbitando cidades um pouco maiores. Sim. A minha tem 40 mil. Nossa, que cidade que é, Johnny, né? É, Sem interesses, né? sem interesse. A gente nem tá pensando em olhar, Não. assim, passagem para... Né? É.
E daí também continua, né? Não, pera, eu preciso acabar de responder o Nicolas. Manda. Mas não é difícil busca, tipo, lista de cidades brasileiras por número de habitante. E aí você vai achar esses dados meio que com as cidades ordenadinhas. Então você consegue escolher ali naquele intervalo. Querer ser príncipe deve ser pra ter algo pra se distrair melhor do que gamão. Puta merda, que horrível, hein, cara? Amanhã vocês acordam na casa de Adiane. Gente, mas isso é um sonho. Né? Rio da Onça Brava. Uau, que da hora. Vale do Lobisomem. Gente, gostei mais ainda. Gostei mais, né? Maior vazamento de basalto do mundo. Que legal! Uau! O Leandro falou, Seropédica no Rio de Janeiro tem 80 km. É vazamento de basalto no sentido de afloramento, né? Não é tipo, meu Deus, acidente de vazou basalto de alguma forma. Oi, Headley, tudo bom? Olá, Headley! A gente já tá perdido no chat pra variar. Sim. Quero achar uma cidade tipo Gary no Brasil. Não é impossível. Não é. Não é. Tipo, em população não, né? Mas, tipo, decadência que tem Gary é difícil. É um pouco mais complicado. Vocês não podem ir no Vale dos Lobisomens, vocês são vampiros. Isso é problemático. Acho que a gente dá uma morridinha lá, né? É isso mesmo. Cubatão é problemático, inclusive tem questões ambientais bastante problemáticas, Sim. né? Talvez Volta Redonda também esteja meio que nessa faixa, talvez um pouquinho maior, eu não tenho certeza. Mas também tem uma questão de poluição e de industrialização muito forte, que é bem ruim para a população de forma geral. Sim. Podemos? Podemos, vamos lá. Vamos lá. E daí continua, né? Como essa é a primeira aventura que os jogadores vão estar interpretando os personagens vampíricos dele, né? Pra dar total liberdade pros personagens fazer coisas banais, como conversar com seguranças, olhar atrás das cortinas, o que é muito hilário, sabe? Tipo, porque é verdade isso, né? Sim. É uma coisa que, tipo, a gente vai perdendo com o tempo, mas quando você joga com um jogador iniciante, você vê umas coisas meio absurdas mesmo, sabe? Do tipo, olhar atrás das cortinas. Poxa, eu não posso observar o quadro? Eu não posso ver quais livros tem nessa biblioteca? Sabe? As coisas, tipo, eu não tenho uma resposta pra isso, sabe? Ninguém se preparou tão bem, sabe? Se forem pra assinar um projeto de reforma e passem uma temporada por aqui. Seria fantástico. Eu estou tentando me formar. Não que esteja sendo exatamente fácil, mas a gente chega lá. Uma coisa que eu acho que falta muito é escolher o local onde essa festa do Mods acontece. É que eles põem que é a mansão do Mods, né? Então, quando você procura mansões em Gary, você vai descobrir que isso não existe. Porque a cidade de Gary, como ela foi uma cidade construída como uma company city, ela vai ter muitas casas para os trabalhadores, né? Então vão ser casas mais simples, apesar de serem casas fantásticas. Sim. Mas é difícil mesmo, né? Ou então você vai encontrar aqueles conjuntos, sabe? Pequenos prédios, pequenas coisas que eram onde moravam as famílias meio que dos administradores da fábrica e tal. Mas se você for levar em consideração, não tem tanto administrador, tanta gente assim que fosse ocupar uma posição de tanto destaque em Gary. A mansão de Gary seria o edifício Memorial de Gary. A gente escolheu o Memorial como sendo essa mansão, mas no livro não tem qualquer menção onde ela seria. E inclusive, quando a gente procura onde seria a mansão do Mods, onde teria acontecido também o ataque do Baltazar e tal, sim, né, lá pra frente, também não existe. Sim, não tem muito mesmo, né? Volta Redonda é no interior do estado do Rio, caminho pra Minas. Eu conheço porque eu passo por lá toda vez que eu vou pra casa da minha mãe. E Minions, sobra Minions em Volta Redonda. Onde não sobra mais horror pessoal no jogo ainda. Olha que ainda. legal, que incrível. Que o proletariado não podia pagar. Então, na verdade, não. Na verdade, as casas foram construídas mesmo pros trabalhadores. Pelo menos até onde eu sei, nunca existiu essa falta de lugares para que as pessoas, os trabalhadores da USS, que foi o que criou a cidade em primeiro lugar, vivessem. A intenção era que elas foram construídas mesmo para ser o alojamento dos trabalhadores. Sim. E João Pessoa é massa, né? Tem um pessoal muito legal lá, né? Tem. João Pessoa tem uma galera bacana, assim, que... Enfim. Né?
arranja um barracão de uma fábrica. Né? A gente também usa isso na nossa história. Mas como essa área das fábricas abandonadas é a área do movimento anarque na cidade, o príncipe não teria influência lá. Seria mais complicado. Tipo, né? Seria difícil ele fazer uma festa num lugar onde ele mesmo estaria completamente à mercê no território inimigo, né? Seria um problema, né? E daí sugere pra usar o começo dessa festa pra baixar a guarda dos jogadores e deixar o mod, tipo, fazendo o mod ser bastante amigável e deixar que a cena vá criando tensão aos poucos, né? Sim. E daí diz que a festa deve oferecer 2 lições aos jogadores. Tá. Não acreditar em nada e em ninguém no mundo de vampiro, que é a clássica, né? E nesse jogo as coisas jamais são o que parecem ser, que é outra clássica. Sim. Que daí a gente descobre de onde veio, né? Lembrando, né? Isso é a... 92. Provavelmente a primeira história pronta de Vampiro à Máscara pra jogar. Pronta, sim. Ou pelo menos a primeira a explodir e... É isso, sabe? Tipo, né? Não banquem os frenemies no jogo, gente. Deixa existir relações de confiança no mundo das trevas. Alguma tem que ter, né? E é também tem a do Ferox também. Oi? A do Ferox tá onde, Johnny? Fiquei maluco quando vi o tema da live hoje, já solicitando toda uma temporada de live sobre aventuras oficiais. A gente quer fazer. Digo que vai rolar. A gente quer fazer. Mas a gente não vai fazer provavelmente nesses moldes. Não. A gente vai fazer, tipo, algo mais, tipo... não tão, tipo, focadinho, porque essa é especial. De verdade é essa. Tipo, pra gente ela é muito especial. Sim. E outra coisa que ela tem é que, tipo, ela é mais simples do que as outras, né? Porque as outras, ela, tipo, por mais que, por exemplo, tipo, Monsters, por exemplo, que é uma das novas da V5, ela é bem linear a história, ela é longa. Sim. E ela tem detalhes que são importantes, tipo, a ordem que eles são revelados, por assim dizer. E nessa história não. Ela flui de qualquer jeito, sabe? Oh, meu Deus. Olá, Renan KF, seja muito bem-vindo. Oi, tudo bom? Gárgula Comunidade 10, Ferox. Eu não... Uau, caramba, que da hora. Eu não sabia também. E hoje nem tava sabendo que vocês estavam online, amores. Pois é, né, Lagírios? Eu pisei na bola, não te avisei. Salve. Ai, que legal! Que da hora. Mais um meio mundista por aqui. Né? A gente gosta das pessoinhas do meio mundo, dos habitantes. E fé verdadeira. Nossa, essa gárgula é pelona. Né? Sofrimento, né? Exato. Nossa, Queda de Londres é bem complexo, né? Sim. Queda de Londres parece que é bem legal. Sim. Obrigada, Jenny. Obrigada, Jenny. Gente, se não fosse a Jenny, né? A gente fica mal acostumado. A gente é mal acostumado já. E há também dicas, né, de como inserir a ação na história, caso os jogadores queiram, né? Sim. Que é uma história que não tem nenhuma ação. E daí dá alguns exemplos, como fazer um dos jogadores lutar com o Juggler. Por quê? Não sei, mas, tipo, se vira, né? Tipo, não tem briga. Então, tipo, dê um jeito. Mas ele dá ideias, pelo menos. Alguma discussão com alguns dos guarda-costas de Annabelle ou a perseguição de carro com o Sullivan Dane. Tipo, trazer mais ação nessas cenas dessa forma, sabe? Sim. Uau, estão jogando Fall London. Que da hora. No Contos Lúdicos. Que bem legal. Da hora. Aquelas, temos links? Né? Aquelas, a Johnny, dessa vez a culpa é sua. Nossa, que mancada. Nossa, que absurdo. Nem abusa não, né? O Sullivan tá na V5, né, também. Eu tô isso enchendo o saco, na doideira. verdade, porque a Johnny fala não cite eu sei. lugares sem links. Eu tô caçando. Você tá caçando? Estou. E daí começa, né, a descrever o cenário, antes de começar a trama totalmente ensina, e conta que a festa ocorre numa velha mansão do Mods, no centro de Gare. O telhado está ruindo e baldes estão espalhados para recolher a água das goteiras e são esvaziados pelos servos. A Jenny foi mais rápida que eu. A Jenny sempre é, né? Olha lá. Né? Eu também tenho, tá? Se questionarem o Modius, ele vai revelar a paranoia dele sobre sua segurança, e é por isso que não consertam a casa dele, né? E um fato interessante é que o Modius realmente parece ver nessa mansão. E todos os membros sabem disso. E lembrando ele tem um outro abrigo, mas tudo bem. Mas sim, todos os membros sabem que também vive nessa mansão. Lembrando o que é vida? Que ele é caçado pelo Loading, por exemplo, assim? Não, ninguém quer matar ele não, tadinho. Vou aprender a sintaxe pra fazer o comando shout out. Ah, que legal!
Nossa, verdade, né? Verdade. Bem lembrado, Johnny. Eu não sei como faz também. Ah, tá, ok. É um comando pra você poder... Ah, eles têm muito que mexer nas coisas aqui. Meu Deus. Tá. A mansão também é enfeitada com mobílias antigas e que algum dia foram considerados o máximo da moda e é protegido por 4 homens grandes, que assim como os servos, estão dominados e não falarão com os convidados. Tá. Por quê? Não sei. Puta mancada, mas sim, devia deixar os jogadores conversar com os servinhos, mas tudo bem. Sim. Mesmo que o estado da mansão seja deplorável, a festa é bastante suntuosa, com aperitivos e pratos principais que estão a salvo das goteiras, né? Tipo, tinha que ter essa parte, né? E está sendo tocado música clássica e há uma pequena pista de dança, onde o mod só permitirá dança de salão. Se for fazer outra coisa, não. Não. Eu sou o rei daqui, ó. Sai, Foco nos 4 homens grandes, sim, né? Exato, sim. Justo. Depois vê se não basta ativar no bot. Tá, pode deixar. Beleza, obrigado, eu vou pesquisar Jenny. E vou ver como faz. Load fazendo a minimalista folclore gafieira despretensiosa morando em uma casa evocativa. Pra mim não faz muito sentido o Modius viver nesse lugar. Sim, não faz nenhum. E um dos pontos... Meu Deus, meu celular tá mais lerdo do que o meu cérebro. Um dos pontos da gente ter escolhido o Memorial pra ser esse lugar é justamente porque o Modius não vive lá. Sim. Porque fala que é uma mansão e o Memorial, ele não é uma mansão. Ele é um anfiteatro. Então, pra mim isso não faz sentido. O Modius mora lá e todo mundo saber onde ele mora e ele dá a festa na casa dele, sabe? E tá caindo aos pedaços também, né? Tipo, pra quê, velho? Sim, ele vive num lugar caindo aos pedaços. Que Sendo já que dá ele tem recursos na ficha dele, eu acho que tem. Sendo que, tipo, tudo que já pode falar... O entra e sai já revela máscara, sabe? Tipo, um monte de coisa já revela máscara. Sim. A caça caindo aos pedaços é uma pior revelação da máscara ainda, né? Load ainda quer destruir Modius, mas ele não se contenta em ver o rival em Gary? Eu não sei. Tipo, tem um negócio, né, que fala que, tipo, não existe ex-príncipe, né? Tipo, então, tipo, não existe ex-inimigo, né? E o Modius deu trabalho pro Loading, essa que é a verdade. Não tem por que ele não acabar com o Modius de algum jeito, né? E lembrando que, assim, quando o Loading desaparece, né, acho que é depois do Under a Blood Red Moon, que existe uma... Corrida, né, pelo trono? Uma corrida pelo trono. O Modius é uma das pessoas cogitadas. Sim. Né, pra ocupar o lugar. Então... O Modius existir é uma ameaça constante ao reinado do Loading, principalmente porque o Loading teve que abraçar 5 tenentes pra poder conseguir derrotar o Modius, sabe? E receber ajuda da Braum. Agora a gente pode adicionar isso também. Agora pensa se o Modius, né, tivesse inteligência 4 na ficha, por exemplo, que spoiler é o que ele tem, mas ele não usa, aparentemente. Não usa. E ele respondesse da mesma forma, abraçando pessoas da mesma forma que o Loading fez pra criar um exército de membros que, tipo... Pra ele, né? Não de força, mas de cérebro, sabe? Sim, Então, falta muito, né? Esse é o problema. Então, pra mim, precisam existir motivos adicionais pelos quais o Modius não dominou o mundo ainda, sabe? Sim, porque ele é um personagem que a ficha dele diz que ele deveria dominar o mundo, né? O anfiteatro daquele tamanho, sim. É maravilhoso. Sim. Não, sem dancinha do TikTok aqui. Parece aqueles HQ antigos do Batman, que aparece a mansão do Coringa, toda temática e todo mundo sabe onde mora. Exato, né? Sim. Ai. A ficha de Modius não é nada combativa, sim, de fato, né? Não, e o Modius, e a luta do Modius com o Loading, ela nunca foi uma luta física, sim. Física, né? Sempre foi... Estratégica, né? Exato. Sim. Então, de certa forma, também é por isso que o Loading precisa trazer mais pessoas pro lado dele, porque não é o forte dele. E o Loading, ele é meio paranoico também, né? E colocam ele é um ex-soldado e ele é meio paranoico no sentido de ele é que muito paranoico. Ele tá o tempo todo achando que o reinado dele está em risco. Então seria lógico que ele quisesse acabar com o Modius. Sim. Vamos lá? Daí diálogos é onde realmente começa a história, né? Sim. Que são os diálogos possíveis com membros, né? E na verdade é uma coletânea de cenas durante a festa, né? Tipo, provavelmente o melhor seria cenas.
Sim. Essa que é a ideia, né? E a caçada, né? Que é onde começa, tipo, de fato, os jogadores poderem começar a tomar escolhas, né? Tudo isso é preparação. Tá. Pro mestre saber, né? Certo. Que antes de chegar à festa, dê oportunidade de alguns jogadores se alimentarem. Mas não todos. Não gaste muito tempo com esse tipo de cena, mas como essa é a primeira vez, ela deve ser bastante detalhada. Uma ideia é narrar uma cena de caça que esteja condenada a fracassar, tornando ela empolgante, dramática e cheia de tensão. E talvez até envolva um outro jogador que pode estar passando e acabe salvando o dia. Isso certamente despertará os jogadores. E aí, o que você achou dessa parte, amor? Você gostou? O que você acha? Na próxima vez que a gente for começar, eu vou deixar os 2 jogadores, 3, né? Assim, pô, você pode caçar, vocês 2 não? Eu não sou pequeno o suficiente pra enfiar debaixo da mesa, você não gente, mas eu queria. Só deixa deixa um caçar. Dica, não. E daí só a caçada vai dar errado e outro jogador vai chegar pra te salvar. Você não gostou? Nossa, parece tão legal isso. Não. Você nem parece patético na frente do outro personagem, não. Por quê? Não sei, é legal. Por eu gostei. que você vai começar? Pra acordar os jogadores. Você não entende nada de narrativa. Não, por que você vai começar já com preferência, sabe? Ai, sim. Tipo, por que já começar prejudicando um jogador? Sim. Eu também adoro o Hadley, eu tô com você nessa. Nossa, Festa no Elísio é o melhor de todos. Obrigada, Jane. Dica não. Pro narrador é a melhor coisa do mundo. Vocês não fazem ideia do quanto o Dan gosta de festas no Elísio. Eu adoro. Ele ama festas no Elísio. Sim. E daí começa, saudação formal. Você deve questionar quando os personagens querem chegar e chegar a propor que os personagens que escolherem chegar... E chega a propor que os personagens que escolherem chegar atrasado poderão acabar chegando depois do Juggler, que eu achei um absurdo. Porque, tipo, acaba a história, sabe? Você não joga quase nada, né? Mods estará esperando os convidados e será extremamente cortês. Com os personagens já encontraram antes, durante a apresentação deles, Mod pode comentar algo aqui sobre essa noite, para deixar o personagem mais à vontade. Faltou só falar que também era bom pôr no prelúdio jogar isso no prelúdio, sim. Mas tipo, se você está se preparando antes, né? Você vai ver essa parte, você vai criar o prelúdio com a apresentação também. Sim. O que torna muito interessante, né? E também tem um limitante de texto, a verdade é essa, né? Sim. O encontro com o Michael é antes ou depois, ou durante... Tem 2 encontros, né? Você pode ter no prelúdio o encontro com o Michael, e daí todo mundo encontra na festa, né? Sim. Um dos jogadores vai ter prelúdio com o Michael antes e todos vão poder encontrar ele na festa, né? Exato. E o primeiro encontro, que tipo, se escreve agora, tipo, meio que... Eu acho que... A ideia é ser escrever todos os personagens que estão na cena, né? Sim. E daí os jogadores que vão escolher com quem eles vão ir falando, né? Basicamente é isso. E tipo... não é tão claro no texto, mas... Porque, tipo, eles dão essa linearidade no texto. Mas a ideia, muito provavelmente, é só falar dos personagens... Só falar dos NPCs e dos personagens poderem escolher com quem eles vão interagir. E ele começa citando o Da9. Que é um dos mais da hora, né? Sim. Que é um vampiro. Que é um Nosferatu. Sim, que é um Nosferatu. Obrigado. Que é um vampiro que permanece no meio da pista de dança, sorrindo vagamente para a parede. E essa é a descrição de Da9. E aí, gostou? Só me levanta uma pergunta. Por quê? Você vai entender depois, porque ele tá parado no meio da pista. Não vou. Não vai, você não vai, não. Quando abordado, Da9 cumprimenta os personagens pelo nome e murmurará. Tipo, nossa, que difícil essa palavra, que incrível. Murmurará. Obrigado. Algo como: você é novo no jogo, tão inocente. Vou apreciar, observá-lo amadurecer essa noite. Meu Deus. Da9 estará muito curioso em saber como os personagens são como pessoas, perguntando sobre sua moralidade, crime, diabler, etc. Essa era uma excelente forma de fazer os jogadores pensarem sobre seus personagens. No meio da festa. É péssimo isso daqui de cima, né? Que é tipo, você é novo no jogo, tão inocente. É só péssimo. Que é tipo... A vontade que dá é falar fuck you, sabe? Obrigado, falou, valeu, sabe? E deve ser hilário também. Vamos brincar de dizer coisas óbvias. Você é feio igual um Nosferatu. Sabe? E deve ser muito hilário. Você tá jogando uma mesa com 4 pessoas, você é a primeira a interagir. Ele fala isso. Uau! A segunda pessoa, ele fala a mesma coisa. A terceira pessoa, porra, não tem mais graça, sabe? Sim. É muito tosco isso, de certa forma, ter frasinhas tão fechadas, né? Sim. Tipo, eu entendo a necessidade, mas tipo, podia ser algo mais aberto, não sei, né? Dançando olhando pras paredes, gótica e suave.
nosferótica e suave. Acho muito interessante a questão cultural do lugar, porque no Brasil a parada seria de outra forma. Nossa, total. Sim, total. Boa. Muito boa colocação mesmo. Seria a farofa da DK. Seria. E durante a conversa, Da9 também deixará claro que ele sabe coisas sobre o personagem que ninguém deveria saber. Por que ele faz isso? Não sei. Porque ele é um Nosferatu. E daí, com sorte, isso deixará o jogador tenso. Né? Essa conversa deverá se repetir com cada jogador em turnos, até que Da9 tenha se encontrado com todos. Se Da9 afeiçoar-se a um dos personagens, ele dirá: cuidado para não serem sugados. Mas não explicará o que isso significa. Nossa, que afeição. Nossa, ele é um amor de Nosferatu, né? Gente, lembrando que eu disse no começo que eu amo essa aventura, né? Mas ela é muito boa, isso que é o pior. Ela é muito boa. Ela tem os defeitos, mas é fácil de corrigir, esse é o problema, sabe? O meu ponto dela é que, Vocês viram que eu tenho frufrus? Vimos. Com pérolas. Que não são pérolas de verdade, obviamente. Eu só tô tentando lembrar, só tô tentando desviar o fato de que eu tô xingando o negócio. Ah, tá, entendi. Descobri que DK é uma pessoa e que ela é péssima em tudo. Eu só sei que existe a farofa porque é uma festa e que eu assisto Felipe Neto, eu sei, eu já admiti outras falhas, né? de personalidade hoje. E ele foi convidado pra farofa e ele tava dizendo o porquê dele não ir. Então... E aí hoje eu fiquei sabendo de algo muito aleatório, que parece que a Dora Figueiredo ficou com um cara na festa e que daí depois ela descobriu que ela já tinha ficado com a mãe dele. Meu Deus. E que daí a mãe dele, ela postou isso no Twitter e a mãe ainda respondeu assim: espero que meu filho não seja ciumento porque eu já quero um revival. É isso. Meu Deus do céu. Momento arpia. Acabei de descobrir finalmente o que é DK. É uma influencer e eu não sei influencer do que nem o que ela faz. Então, infelizmente eu não posso falar mais do que isso. Mas eu achei o máximo essa história e honestamente não sei o que pensar a respeito. Né? Vamos lá. O time do Michael, o personagem predileto do Nicholas, ao que parece, né? E é possível, a descrição dessa cena, é possível parar em um personagem parado em um canto da sala de jantar. E daí, com um teste de percepção mais empatia, é possível perceber que ele está com muito medo. Ok. Ele será relutante em falar com qualquer um, mas se de alguma forma conseguirem perguntar o porquê, ele revelará que acredita que está sendo seguido. Certo. Se algum personagem for para a frente da casa e passarem mais um teste de percepção mais prontidão, poderá perceber do outro lado da rua um carro com alguém observando a casa. Se tentarem ir para o carro, ele dará partida e se afastará. E se tentarem persegui-lo, ele os despistará. É fate, não tem o que fazer. Tá. Sabe? É destino, você vai sempre perder essa disputa de fuga. Na hora de olhar, você pode fazer uma rolagem. Na hora de perseguir, você não pode fazer uma rolagem pra saber se você tem sucesso? Não, você falhou, você vai falhar. Você tá destinado a falhar. Tá. Se Modus for informado disso, ele acusará os personagens de estarem por trás disso. E pouco depois, carros de polícia chegarão ao local. Algo que pode assustar os jogadores. Essa é uma ótima demonstração do poder de Modus. Essas frases também não fazem o melhor sentido pra mim. Por que se você informa o Modus disso, ele vai acusar vocês de estarem por trás? Sim. E se vocês estiverem por trás, por que vocês contariam pra ele? Faz ele ser um idiota, né? Faz ele ter inteligência 2, né? Ele é o príncipe da cidade. O mínimo que ele pode fazer é fazer a polícia atender o chamado. Tomar na tampa, cara. Não, pô. Tô destruindo muito. Vampiros Velozes e Furiosos, isso, adorei. Boa. E é muito ruim, que a única parte que você interage com o Michael não tem nada sobre ele. Sim. É muito triste essa parte, Sim. Pra quem gosta do Michael, não ter mais como se interagir com o personagem, né? O Imperoso Lucian. Chegamos no seu amor. Lucian estará em um canto do salão, em frente à fria lareira, que não vai estar acesa. Por quê? Seu olhar penetra o vazio. Porque tem medo de fogo, caralho. Todo mundo Mas o lugar não tá todo iluminado à luz de velas? Até onde eu sei, Oxe, eu não lembro disso, não. Nicholas, você que leu mais recentemente, você sabe dessa informação? Eu não lembro disso, sério. Eu acho que sim. Ô, caceta. Daí fudeu, né? Daí não tem desculpa. Se um personagem falar com ele, Lucian responderá com o menor número de palavras possíveis. E se as perguntas ficarem pessoais, ele ameaçará não falar mais com o personagem. Mas isso é uma ameaça vazia.
Se Lucian simpatizar com um dos personagens, especialmente se ele for insistente, ou chato, sei lá, ele contará uma história do seu passado. E de como ele serviu a Júlio César e foi forçado a eliminar o próprio senhor. Ele falará em particular com o personagem sobre o espião de Chicago, Danov, e de que ele tem evidências, mas não pode revelar para não despertar a fúria. Nesse momento ele sussurra: de Loading. Eu não viveria para ver o dia de amanhã. Se o Loading descobre, o Lucian morre. Terrível, né? O Gangrel, de 2000 anos, que serviu a César. Tá falando muito baixo agora, ó. Não, eu tô falando perto do microfone, não tô Não tá. É isso, gente. Ele tem medo do Loading. Sim, 2 minutos de existência dele não prepararam pra enfrentar alguém como o Loading. Sim, é esperado. O Loading é fodão mesmo, né? Lucian poderá também fazer uma brincadeira com um personagem que ele não goste. Tipo, aquilo não era uma brincadeira. Então, tipo, eu achei que era, mas não. Tá. Levando ele pra um canto e convencendo o personagem de que ele não deveria estar contando o que ele está contando. Até contar que Morbius é um canibal. E que ele não demorará muito pra ele caçar o personagem também. E ele vai se divertir assistindo onde isso vai dar. Lembrando que quando a gente olha a história do Decker, que é cria do Lucian, sim, o Lucian abraça o Decker porque ele se alimenta em excesso e como ele está procurando a Golconda, sim, ele se arrepende e dá o abraço pro Decker. Pro otário do Decker. Mas tudo bem, sabe? Ele não tinha como saber que o Decker era o que ele era, porque ele encontra o Decker num campo de batalha e etc e tal. É isso, sabe? Daí ele vai fazer uma brincadeira deste nível com um personagem novato, sendo que ele tá lá tentando aumentar a humanidade dele, né? Sim. Golconda is alive. Sim. A gente vai chegar nisso um dia, Jenny. Eu pretendo ler mais sobre o assunto. Lucian sai do Mike Decker, né? Sim. E é mais poderoso que o próprio Loading. Sim, o Mike Decker é total, né? E o próprio Lucian deveria ser. Porque apesar de no texto dizer que o sangue dele é tão fraco quanto um membro recém-abraçado, ele é de oitava geração. E ele tem 2000 anos. Sim. Que caralhos ele fez nesses últimos 2000 anos? Pra ser tão fraco, né? Pra ele ter medo do Loading. Sim, é muito suado, né? Tipo... É uma piada pronta, né? Sim. Vai lá. Vampiro pegadinha do malandro. Lucian também questionará mais tarde alguns personagens se ele sabe sobre Julian. E se questionado, ele dirá que a festa vai ficar mais animada quando ele chegar. Eu adoro isso, mas ao mesmo tempo, tipo, isso não faz o menor sentido. Mas sim. Deus Ex Machina, Sim, amo Deus Ex Machina. É só porque o narrador quer. Exato. Armadilha. Que é a outra das cenas possíveis. Sim. Em algum momento da festa, Morbius e um servo irão se aproximar de cada um dos personagens e conversar com eles de forma educada e amigável. E no meio da conversa, questionará sobre o refúgio do personagem, dizendo que é para ele ter como entrar em contato com o membro em caso de uma crise. O propósito dele é obter mais poder sobre os súditos. Morbius ficará zangado se o seu personagem se recusar a dizer e desconfiará de tudo que o personagem disser ou fizer. E pior que eu acho interessante essa. Eu não gosto da reação dele, mas a manipulação de questionar refúgio eu acho ótimo, porque... Tipo, combina com Morbius e é uma ideia inteligente. Sim. E é, tipo, ele é extremamente carismático, ele já revelou um refúgio dele. Que mal tem você revelar o seu? Sabe? Eu mostro você mostra o meu. E eu quero dizer que eu odeio essa cena, porque, como eu já disse, a minha personagem tem 2 pontos de defeito de gostar do Morbius. Pode. E aí, quando ele pergunta pra ela onde você mora, meu Deus, ele está pedindo meu endereço. Né? Porque, afinal de contas, é isso. A personagem, ela tem 2 pontos de defeito. Diableristas são a nata da nata. Eu também acho, mas o sistema meio que não condiz com isso, só que daí a lore condiz porque todo mundo é diablerista, né? Armadilha do Incono. Eu quero muito mesmo ler mais sobre Golconda, porque eu acho que tem muito suquinho interessante pra gente tirar. E não é só suquinho de Diabler. Esqueci de fazer sopa. Ai, que triste, Johnny. Eu não faço sopa quando tá calor, mas eu te entendo. Sopa é bom. Incono é a joia rubra. Aí vocês já estão indo pra um caminho que eu não faço ideia do que vocês estão falando.
Mas eu acho que é isso. Tipo, eu gosto muito da cena do Modius ser extremamente agradável e manipulador e etc e tal. Só que eu acho muito problemático na hora que ele se enfurece, desconfia e etc, sabe? Fica zangado com o personagem se o personagem se recusar, sabe? Tipo, cadê toda a manipulação e cadê todo o carisma dele que ele vinha demonstrando até então, sabe? Não é mostrando que ele tava fingindo que ele vai conseguir alguma coisa. É muito falho que, tipo, quebra a inteligência, quebra o social dele, tudo isso... E quebra outro controle, né? Faz ele totalmente descontrolado, né? Sim. E da próxima cena, que o nome é Esquentando. Tá. Caso alguém quebre a máscara durante a festa, Modius ficará furioso e exigirá que o infrator beba de seu sangue. Os outros membros não dirão nada, mas se Modius for atacado, eles o defenderão. Tá. O que é interessante. Sim. Mas Por é a única... que os membros vão defender o Modius, além de Não tudo? sei, mas é a única coisa que revela que eles defenderiam, né? Tá parecendo um episódio do Embraced. Só que ruim, porra! Mas lembrando que o Embraced ele foi supervisionado pelo Mark Rein-Hagen, que foi quem criou né, o Forjado em Aço. Então, faz sentido parecer mesmo. Faz bastante mesmo, né? Mas sim, o Kindred do Embraced, ele pelo menos tem lógica, tem coerência no roteiro. Sim. Vamos lá. A sedução. Ai, sedução. No início, Alice irá observar um dos personagens de longe e desviará o olhar. E se o personagem tentar se aproximar dela, ela não deixará. Mais tarde, ela vai se aproximar desse personagem, pegá-lo pela mão e sair furtivamente da festa com ele, seduzindo o personagem e tentando fazer uma troca de sangue. Tudo por mímica. Tem que ser na mímica, porque ela não fala. Lembrando isso, que a Alicia não fala nada. Ela tem um voto de silêncio. O Modius tentará surpreender os personagens no ato e fingir estar furioso. Ele vai contar no reloginho mesmo. Tá descrito isso. Isso é épico. Mas é só um plano para fazer com que o personagem seja um alvo mais fácil ainda para Alicia no futuro. Já que o plano dele é ter o personagem preso ao sangue a Alicia, que é o mesmo do que ter ele estar preso ao sangue com ele, já que a Alicia está presa ao sangue com o Modius. Sim. Nessa parte, também há um desenrolar possível para o futuro, caso o personagem e a Alicia continuem se movendo de forma romântica. Onde o plano de Modius vai por água abaixo, e a Alicia, por amor, quebra o laço de sangue com Modius. E fica presa ao personagem. Como assim? Cadê a mecânica disso? Não precisa de mecânica. Que ninguém mais pode fazer, né? Não, a Alicia pode. Você não tá entendendo. Sim. O que pode se tornar uma aventura ao estilo Romeu e Julieta, onde ambos estão fugindo de tudo e todos, já que Modius vai usar tudo a seu dispor para encontrar os personagens. Aqui também diz para utilizar de sua perícia narrativa, utilizando anotações secretas, vírgula, etc. E é só isso a ideia, para fazer os outros personagens não gostarem da escolha do personagem apaixonado. Nossa. Meu Deus! É isso, você tem que usar sua perícia narrativa daí. Tá, ok. E é isso. Mas é legal ter uma continuação, só é ruim o jeito que eles querem tratar ela. Sim. Mas eu achei bem interessante. Mas, de novo, é uma cena bem curta, né? Sim, Vamos lá. Eu curto Kindred do Embraced, mesmo com algumas tosquices. Eu acho o máximo, eu também adoro. Eu toco foda-se. E sim, tem várias tosquices, mas fazer o quê? De fundo, copos de uísque e afins. É muito um retrato de uma época, gente. Rein-Hagen não era um dos criadores originais de Vampiro à Máscara? Sim, todo mundo já disse isso, mas sim, ele não era um dos originais, ele é o original. O fodelão. E como eu esqueci de te avisar que a gente ia fazer live, você não estava aqui no começo, mas eu falei sobre isso, que Vampiro à Máscara existe por causa de Gary. Sim. Porque foi passando por Gary que ele teve a ideia de criar um cenário onde vai se jogar como o vampiro. Sim. Sim, então, viu, nós devemos muito a Gary. Mesmo que ninguém agradeça. Né? Mas a cena do Julian dizendo ao primogênito Bruhá pra ver o sol e dizer que ele só vive porque assim ele permite, isso é ver um camada. Sim, muito boa. Sim. Ai. Sim, Embrace é muito da hora, né? Tipo, deixa um gostinho de criar mais. Sim, eu fiquei muito triste de não ter continuação. Queria demais. E nós vamos começando os ápices da noite, depois de todas essas conversas, né? O brinde à meia-noite. Próximo à meia-noite, Modius irá falar sobre o futuro promissor de Gary, e ele também questionará sobre Juggler e fará uma ameaça. Aquele bastardo arrogante será punido por demorar a comparecer à minha corte. Não tolerarei tal comportamento.
e também ao estranho brinde à meia-noite de mods. Que descobramos a beleza, que não pode ser dividida. Sim, que é o brinde do mods. Que eu amo essa frase. Sim. E eu tenho ela na parede com a tradução que a gente fez e não a tradução da... Sim. Porque eu acho que ela fica mais bonita, mas enfim. Né? E eu nossa amo. oficial. Eu amo. A nossa oficial nossa. A minha é melhor, foda-se. Né? Né? Uhum. E daí, começa o caos. Invadindo a festa. Yay! Juggler invade a festa com um grupo de mortais bêbados. Tipo, um pouco depois da virada, né? Isso leva Modius... Tipo, Modius fica louco da vida e ele resolve que ele quer matar os humanos por conta da sua paranoia. Os jogadores podem dissuadi-lo disso, mas Juggler não se mete no assunto, independente da decisão. E nenhum dos NPCs, incluindo o Lucian, que tá tentando chegar na Golconda, incluindo o Da9, que tá tentando chegar na Golconda. Sim. Nenhum deles... impedem o príncipe de matar um bando de humanos bêbados. Sim. É isso. Juggler, a todo momento, age com insolência com Modius e chama os outros convidados de escravinhos. E qualquer conversa que você tenha com ele, ele vai tentar ofender o Modius de um jeito ou de outro. Ok. E essa é a descrição do Juggler. O Juggler é o hater, basicamente. Tipo, que é uma puta sacanagem com o personagem, né? Lagírios, eu não tô tentando parecer imparcial. Nunca foi a minha intenção. Na hora que o Dan falou do Modius, eu já desmanchei na mesa e fiquei olhando apaixonada. Eu não sou imparcial pra falar do Modius. Né? E daí chega a apresentação da Evelyn. A cena da apresentação da Evelyn. Mais tarde, Juggler irá parar a música e apresentar a Evelyn. Modius não reagirá bem e vai gritar e ameaçar por vários minutos, até que ele fica quieto, subitamente, e apenas diz: tenho certeza que ele ensinou as tradições. Então, voltará a fazer o que ele estivesse fazendo. E é isso. Oi? A louca. Não faz o menor sentido, não, mas é isso. Por quê? Ele dá um show à toa, né? Se ele desse um show com um motivo e fizesse algo a respeito, era uma coisa. Não, mas peraí, eu vou dar um chilique aqui, tá? Só um minutinho, eu vou lhe dar um chilique, mas beleza, tá? Tipo, tem certeza que ele te ensinou as traduções, então você é um membro agora e é a repetição disso, né? Tudo no Modius, ataque. Ele dá um show, ele dá um chilique e daí ele não faz nada. Ele dá um show, dá um chilique e não faz nada. É uma repetição muito grande disso, esse plot, né? Sim. Tipo, que é verdade, querem fazer ele ser um príncipe que não bate mesmo bem, na verdade, né? Fazendo a Xaviar e posteriormente a egípcia May. Fazendo a Xaviar é muito bom. Sim. Tá. E daí tem sobre a Evelyn, que ela vai tentar interagir com todos os membros. E quando ela finalmente interagir com o Modius, o Juggler dirá satisfeito que agora ela faz parte da família, que tipo, ela é uma de nós agora, né? Sim. Lembrando que agora tem humanos na parada, sabe? Tipo, esse que é o caos, né? Mas tudo bem. E daí chega, né? A chegada de Annabelle, que é finalmente o outro ponto alto da história, né? Sim. Mais tarde, Annabelle chega e Modius parece estar muito surpreso com isso. Juggler e Evelyn saem de fininho pelas partes do fundo, sem se despedir de ninguém, ao contrário do jeito que eles entraram, né? Ela entra na sala sorrindo para os convidados, Annabelle, e fica claro que ela é excepcionalmente poderosa. Sim. Annabelle e Modius vão para o escritório conversar a sós. Depois de um tempo é possível ouvir alguns gritos e exclamações. E depois Modius, de novo, né, sai gritando de forma selvagem. E Annabelle tenta acalmá-lo. E fica claro para os jogadores que, tipo, o Modius recebeu uma carta de loading e que ele fez alguma exigência. Certo. Quando a Annabelle acalma o Modius, eles voltam... quando a Annabelle acalma, Modius dirá aos personagens que eles precisarão se apresentar a loading. E depois disso, Modius e Annabelle retornam para o escritório. Caso algum personagem tente sair da casa, um servo irá avisar Modius, que pedirá rigorosamente que o personagem fique. Tá. E é isso. Eu acho que essa primeira cena que, tipo, eu mudaria completamente. Tipo, você pode manter o Modius sendo louco e fazendo esse show, mas ele falar que os personagens vão ter que se apresentar pro loading e depois voltar pro escritório é muito na cabeça. Permite muita coisa complicada. Pra facilitar a vida do narrador, tipo, não devia ele avisar agora e só avisar depois que eles saírem. Sim. Porque se ele avisa agora, os jogadores podem conversar sobre isso, podem fazer o caos. Enquanto antes eles já teriam um caos pra conversar, que é o caos do loading ter mandado uma carta, da Annabelle ter visitado, do Modius ter no chilique. Eles têm assunto. Sim, faz sentido. E não que eles vão ter que se apresentar. Porque já começam a planejar algo impossível e, tipo... E o que é o pedir rigorosamente, sabe? Eles não têm como impedir ele de sair de verdade.
Não. É bem complexo, né? O texto da carta. Senta no meu colinho. Não existe o texto da carta. Não existe. Mas fica claro que o Loading fez uma exigência. O Load manda no Mods, basicamente, no Sim. canon. Né? Tipo, na ideia original, o Load manda no Mods. Então, sim, a carta com certeza é extremamente ofensiva. E manda o Mods mandar os nerfs pra ele. Sim. Basicamente, que ele ficou sabendo que isso estava rolando. É basicamente isso. E é interessante essa parte porque o Ashes to Ashes, que é a continuação, né? Que é o Cinzas, né? Cinzas a cinzas. Que eu acho que não tem uma tradução pro Brasil essa aventura, né? Ah, não? Acho que não. Eu não sabia. Na história dele, eles partem dessa história, que é os personagens se apresentar pro Loading, né? Uhum. Só que uma coisa que não fica claro na aventura, pelo menos eu não achei, quem escreveu essa carta? Porque não foi o Loading. Sim. E da onde a Annabelle teve acesso a essa carta? Sim. É E uma por coisa que que não ela fica clara. foi entregar essa carta? Pro Mods. Sim, é uma coisa que não fica clara. Porque a Annabelle não tem nada a ganhar com essa história toda. No fim das contas. Que tipo, é um puta spoiler do Ashes to Ashes, né? Ah, do pó a pó. Cinza, pó a pó. Beleza. Porque tipo, o Loading tá sumido há um tempo já. E todo mundo sabe disso na cidade. Sim. Então ela não tem nada muito, tipo... Ela é uma das poucas personagens que não tem muito a ganhar na história. E ela não interage mais na história, ela some da história, sabe? Sim. E não tem como os personagens acharem ela na cidade. E todo mundo que tem a ganhar são, tipo... O personagem que mais tem a ganhar, que é o Ballard nessa história, pra tentar não dar o mínimo de spoiler possível, né? Sim. Ele é inimigo da Annabelle. Então não teria como ele dar a carta pra Annabelle entregar também, porque ela não faria isso. Sim. Então, tipo, é uma coisa que fica meio que no ar, sabe? Tipo, eles tentaram fazer algo que não continua bem, sabe? Por assim dizer. É complexo, sabe? Meio que eu acredito que a desculpa seja só que, no fim das contas, a Helena e o Menelli manipulando geral, e dane-se, não precisa ter uma explicação melhor que essa. Exato. Mas sim, falta. Pra mim, falta essas motivações. E quando você estiver narrando, tipo, seria legal você ter essas motivações, né? Sim. Claro, caso você queira continuar essa história. Que ela pode ser uma one shot maravilhosa, né? Sim, total. Proclamação. Que é a próxima cena. Mods e Annabelle finalmente deixam o escritório. E Annabelle deixa a festa. Então, Mods proclamará que rejeita essa pilha de besteiras ultrajantes e que vai se opor fortemente à tirania de Load. Então ele oferece para os personagens a possibilidade de serem os emissários dele para Load. Para deixar claro que ele não é servo dele. Se os personagens não aceitarem, Mods fará de tudo para conseguir a colaboração deles. Ele então dará uma carta para o líder do grupo, e se ela for aberta, os personagens verão que ela só contém trivialidades e desculpas, cujo significado não é muito claro. Não é muito claro. Para ajudar a comitiva, Mods também oferece uma carta para cada um dos membros dela, que garantiria a segurança deles em Chicago e garantiria também que eles poderiam chegar a Loading sem problemas. E ele sabe que isso não é verdade. Ele tá dando uma mentira também. Antes que os personagens possam partir, Mods chamará um dos personagens em particular e dirá que, em nome da formalidade, eles deverão se apresentar a Loading antes de entregarem a carta. Resumindo, só falei bosta. Exato. Tipo, é uma merda, sabe? É tentar enrolar o que não dá, mas, tipo, pelo menos é interessante, sabe? Sim. Mas sim. E o Lagirius falou que essa pilha de besteiras me lembrou Castlevania. O que é um humano? Uma pilha miserável de segredos. Né? Solíquio de Drácula. Solilóquio. Nossa, não sei o que é isso. Solilóquio? O que é um solilóquio? É Google. Tipo um monólogo, sei lá. Tá. Você vai tentar achar? Vou, pode continuar. E é o final agora, que é os conselhos finais da história. Sim. Antes dos personagens saírem, né, que é tipo a cena final, que é conselhos. Antes dos personagens saírem, Lucian se aproxima de um deles e diz para eles irem para o Succubus Club, onde pode encontrar um velho amigo dele, Sierra Johnson. Porém, enquanto ele explica isso, Mods intervém e diz que o Succubus nada mais é senão o reduto da escória da nossa espécie. Contudo, o Succubus é o único lugar conhecido pelos personagens
Então eles terão que acabar indo pra lá. Eles não têm escolha, né? Meu Deus. E é essa a cena final da história. E daí tem algumas considerações finais de como continuar. Ou trabalhar ela como sendo uma one shot. Ou continuar ela com, tipo provavelmente com West West. Ou tentar dar alguma outra continuidade, sabe? Que é essas as ideias que ele dão, mas tipo, não tem uma... Tipo, não existe uma continuidade real, sabe? Por assim dizer, no seu West West, basicamente. Sim. E é isso. Tá. E esse é o fim da história incrível. Tá, Você e achou respondendo o que é um solilóquio, é um recurso dramático ou literário que consiste em verbalizar na primeira pessoa aquilo que se passa na consciência de um personagem. Opõe-se ao monólogo interior porque o personagem, no solilóquio, articula os seus pensamentos de forma lógica, coerente. Que da hora. Sim. Nossa, bem da hora. Eu descobri que eu uso isso bastante. Sim. E eu desconheci o nome. Obrigada, Manifestos. Castlevania é um clássico, sim. Sim, total. O Drácula conversando consigo mesmo, too much. Muitas horas da adolescência investidas nisso. Eu tenho um amigo que é viciado em Castlevania e ele não se conforma de eu não ter jogado. Sim, é foda. Não foi pelas minhas mãos que a carne me foi dada novamente. Fui chamado aqui pelos humanos que desejam me pagar tributos. Tributos, você rouba as almas dos homens e os escraviza. Drácula, talvez o mesmo possa ser dito de todas as religiões. Nossa, caraca. Boa! Caraca, essa dói, essa é muito boa, né? Solilóquio, basicamente uma coisa malcaviana. Exato. E aí, quais são suas considerações sobre essa aventura depois de ver ela e depois, tipo, você jogou ela, né? De um jeito bem diferente, na verdade, né? Sim. Mas, tipo, tem alguns flirts com o que acontece na aventura. O que você sente a respeito dela? Tá, eu continuo achando que ela é uma excelente oportunidade pra você brincar de ser vampiro pela primeira vez. Eu acho que é um excelente aquecimento também pra quem nunca narrou. Porque ela é muito didática, ela é muito, sabe, pedacinho por pedacinho. Mas, quando você vai transformar isso em algo maior, sofre de um problema gravíssimo de coerência da história como um todo. De, por exemplo, né, algumas coisas que a gente citou. Por que o Modius está dando uma festa na casa dele, sendo que ele tem inimigos, ele tem pessoas que querem ver ele morto. Incluindo o Juggler, entre aspas, né? Que o Juggler tem cenas que dizem isso, sabe? Sim, tem. Incluindo um caçador, incluindo... sabe? E como o Modius tá onde ele tá, e como justificar a ficha que ele tem, sendo que ele age de uma forma completamente discordante dessa ficha. Sim. Por outro lado, eu acho que conseguindo justificativas pra isso tudo, o Modius tem como se tornar um personagem fantástico. Sim. E é muito legal darem uma perturbação tão forte pra um personagem que não é um malcaviano. Sim. Então, isso são coisas que eu realmente gosto. É muito a favor, né, da história, né? Sim. E... deixa eu pensar. Eu acho que é isso. E o Lucian, gente? Deem profundidade pro Lucian, por favor. Uma cena que me incomoda bastante... Na verdade, duas cenas que me incomodam bastante é a do Michael. Não trazer nenhuma personalidade, nada pro Michael. Tipo, não te dão nada pra se trabalhar com o Michael como narrador. Você tem que criar tudo, basicamente, sabe? Tipo, eles não te dão... Tipo, pelo menos os personagens te dão uma linha. Mesmo que a do 9 não seja boa, por exemplo, a do Lucian não seja boa, eles têm uma linha pra você trabalhar. O Michael não deu ideia nenhuma, sabe? Tipo, você vai conversar com um nada, sabe? Sim. Tipo, você não tem um personagem, né? É muito difícil, tipo, você interpretar ele, né? E mesmo na ficha dele não é tão descrito as coisas também, sabe? Sim. E o da 9 também eu não gosto muito. Tipo, o cara é um puta investigador, ele já provou que ele sabe muito sobre os personagens. Sim. Ele não tem por que ele sair falando pro mundo sobre isso, ainda mais no lugar público. E tipo, e também como ele vai conseguir questionar os personagens sobre como ele se sente em relação ao mundo e poder melhorar eles, já que ele tá seguindo a caminho da Golconda e tipo, até diz que ele é um caminho para os personagens também seguirem depois. Sendo tão creepy no primeiro encontro. Nossa, eu sei coisas de você que ninguém mais sabe. É muito estranho, sabe? Tipo, me causa estranhezas que tipo, dá pra adequar. Mas, apesar de todos esses mas, ainda, pra mim, é uma das melhores histórias de Vampiro à Máscara. Tipo, das histórias prontas. Das histórias prontas. Sim. Que eu já li. Ela é realmente muito boa.
Eu acho que assim, tirando todos esses pequenos detalhes que honestamente são detalhes pequenos mesmo e que são facilmente consertáveis. E pra one shot ela passa. Sim, ela pode se tornar algo sólido a longo prazo, sim, mas ela tá excelente pra uma primeira narrativa, sabe? Tá. Eu acho que a gente pode dizer isso de muito poucas aventuras prontas que a gente já viu até agora. Pode, com certeza. Sabe? E essa, ela dá mesmo as ferramentas pro narrador construir a narrativa dele em cima daquele ambiente controlado. Sim, e ela não tem um gosto amargo no final. Não. Que essa é outra coisa. Quando você quer apresentar uma história de Vampiro à Máscara pra outras pessoas que não conhecem, tipo... Você tem que saber, sabe? Que, tipo, né... Que tipo de coisa as pessoas gostam, mas a maior parte das pessoas não vai querer sair da história com um gosto muito amargo, sabe? Não. Tipo, as pessoas querem ir pra se divertir. Sim. Então elas querem sair felizes, sabe? Elas podem estar de uma festa, elas foram vampiros de uma festa. Foi legal, sabe? Uhum. Em que ano foi lançado? 92. Acho que é 91 ou 92 essa aventura. Que ela acho que já tá na primeira edição, né? Então, não, ela tá na segunda edição. Ah, só tá na segunda? Não tá na primeira? Acho que não. Ah, então tá. Então tá no 92, sim. Total, anos 90. Ela é total anos 90, tipo... Mas pra 92 ela é muito boa, se for pensar. Tipo, que tem muitos problemas, né? Sim. Sim, ela é fantástica. Ela é realmente massa, né? O Lagiris falou que são diálogos do jogo mesmo, tá? Eu sei, Lagiris. Eu não tive dúvida por um momento de que você era nerd nesse ponto. Eu adoro o Lagiris. E acho que é isso. Acho que a gente pode fechar. Sim, a gente fecha pro YouTube e daí a gente volta pro nosso chat. Sim, vamos lá. Tá. Nerd não, ok? Entusiasta, ok. Boa, chame desculpa, como você quiser. Entusiasta. Tá? Pessoinhas lilitúbicas das nossas vidas. Eu sei que os vídeos estão extremamente atrasados, então vocês vão ver esse vídeo muito tempo depois do que a live aconteceu. Mas feliz ano novo! Mas feliz ano novo! Espero que vocês ainda vejam isso em janeiro. E é isso. A gente se vê na próxima. A gente se vê na próxima, né? Diga o último tchau Malquilicas do ano. Diga o último tchau Malquilica do ano. Tchau Malquilicas do ano. Tchau Malquilicas do ano. Na verdade, não. Último tchau Malquilicas do ano.